Fala galera, sejam bem-vindos ao segundo episódio do programa Live do Roni. Aqui eu vou te mostrar várias estratégias para você passar em cálculo. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje vai ser regra da potência nas integrais, beleza? Bom, nós vamos começar explicando o que é a regra de potência nas integrais. Vamos lá. A regra da potência é quando aparece integral de x elevado a dx. Algo desse tipo aqui, ó. Para quem nunca viu integral, tá? Deixa eu explicar aqui, ó. Integral é quando você começa com esse símbolo aqui, que é tipo um S estiloso, e termina com um dx. Então, sempre que você vê algo desse tipo, S depois dx, isso quer dizer integral de uma função. Então, para você aí que nunca viu cálculo, fica tranquilo que isso é só uma notação, tá? Agora, como que você resolve esse tipo de exercício? Primeiro você tem que identificar que esse expoente A é um número, ou seja, pode aparecer assim para você, ó, x ao quadrado dx, ou então, sei lá, x elevado a 10 dx. O número está no expoente, tá? E a base dessa potência é x. Primeira coisa que tem que saber é identificar essa fórmula. Beleza. Como que você aplica a regra do expoente? Você vai manter a base, faz expoente mais 1 sobre expoente mais 1. Simples assim, galera. Essa regra ela é clássica, né, nas provas. Vejo integral e fico sem saber o que fazer. Hilário Dantas. Oh, bacana, obrigado pelo seu comentário aí, tá? Ó, acompanha essa aula, Hilário, que eu vou tentar facilitar a sua vida aí nas integrais, tá? Deixa eu ver aqui. Integrais não são difíceis, acho difícil fazer elas pelo teorema da comparação. Fernando, essa aula a gente vai focar na regra da potência, tá? Existem várias outras regras, mas especificamente nessa aula a gente vai focar na regrinha da potência, ok? Pode continuar mandando mensagem no chat aí que eu vou ler a mensagem de todo mundo. Beleza, continuando aqui. Depois de aplicar essa regra, né, expoente mais 1 sobre expoente mais 1, você não pode esquecer de colocar a constante de integração, que é esse mais c. Tá? Em toda integral indefinida, ou seja, quando você tem algo desse tipo aqui, olha, um s e termina com dx, sempre que tiver esse formato, você vai resolver a integral e não pode esquecer do mais c. Isso é um erro muito comum, tá, nos alunos de cálculo. Tem muito professor que às vezes você acerta a integral, mas o professor te dá 0 só porque você esqueceu desse pequeno detalhe de colocar o mais c. Bom, para quem nunca viu essa regra, vou colocar alguns exemplos aqui, ó, só para ficar bem claro. Se aparecer integral de x ao cubo, você vai fazer x elevado a 3 mais 1 dividido por 3 mais 1. Tudo bem? O macete é identificar quem é o a. Nesse caso, o a é 3. Então fica 3 mais 1 dividido por 3 mais 1. Isso aqui vai dar x à quarta sobre 4, né? Depois de fazer alguns exercícios, você já consegue fazer isso de cabeça. Você não precisa ficar colocando, anotando 3 mais 1 toda hora. No início vale a pena, depois fica automático. Beleza. O que está faltando aqui, galera? Manda no chat aí. Mais c. Não pode esquecer do mais c. Tá? Então, a resposta dessa integral seria x à quarta dividido por 4 mais c. Tudo bem? Então, ao longo dessa aula aqui, eu vou passar vários detalhes sobre essa regrinha. Ok. O que não é a regra do expoente? Presta atenção nessa parte, galera, porque isso aqui, muito aluno erra. Nossa Senhora. Quando aparece a elevado a x, o que os alunos gostam de fazer? Aplicar a regra do expoente. Aí faz assim, ó, x mais 1 dividido por x mais 1. Depois põe o mais c. Só que isso aqui está completamente errado. Você não pode aplicar a regra do expoente aqui. Por quê? Porque nesse caso, o número está na base. Tá? Olha só, o a está na base. Eu estou falando desse tipo de exercício aqui. Ó. Se aparecer 2 elevado a x dx, você não pode falar que a resposta é 2 elevado a x mais 1 sobre x mais 1 mais c. Tá? É diferente quando eu coloco um número elevado a x e x elevado a um número. A regra da potência
só pode ser usada quando você tiver x elevado a um número. Se aparecer 2 elevado a x, é outra regra que você tem que usar. Eu não vou nem falar disso nesse vídeo, tá? Só estou comentando aqui, ó, não façam isso, isso aqui está errado. É um erro muito comum dos alunos. Então, se você quer passar em cálculo, galera, isso aqui tem que ficar bem claro. Tá? Essa regra da potência, você vai usar ela o curso inteiro. Ok? Quando que é proibido usar a regra da potência? Bom, tem uma restrição. Quando o expoente for menos 1, vai acontecer um probleminha. Olha só. Se você aplicar a regra, vai ficar x elevado a menos 1 mais 1, dividido por menos 1 mais 1. Certo? Mais c, não esquece da constante não. Aí quando você resolve, fica x elevado a 0, dividido por 0, mais c. Aí, aqueles alunos que não conhecem bem a matemática básica, não identificam nenhum problema aqui. Mas, galera, não existe divisão por zero. Pelo amor de Deus. Tá? Divisão por zero é impossível, não tem resposta. Ou seja, a regra do expoente, ela pode ser aplicada para qualquer expoente, com a exceção do menos 1. Quando o expoente for menos 1, vai aparecer uma divisão por zero, portanto você não pode aplicar essa regra. Quando o expoente for menos 1, você vai usar uma outra regra, que eu vou falar qual que é essa regra. Tá? Quando o expoente for menos 1, a resposta vai ser o ln do módulo de x mais c. Você não precisa de usar a regra do expoente aqui. Agora, para qualquer outro expoente, se o expoente for fracionário, positivo, qualquer número, com a exceção do menos 1, você vai aplicar a regra do expoente, que é expoente mais 1 sobre expoente mais 1. Mas, se aparecer x elevado a menos 1, e se você aplicar a regra do expoente aqui, olha, se você escrever lá x elevado a 0 sobre 0, você não vai passar em cálculo. Você está falando que divisão por zero existe, não faz o menor sentido isso. Então fica muito esperto, esse aqui é um erro também muito comum. Quais são os tipos de regra do expoente que existem? Olha, eu gosto de dividir em 3 tipos. Tá? O primeiro tipo é quando você tem um expoente que não é negativo e também não é fracionário. Por exemplo, se você tem x ao cubo, tá vendo? Se você tem integral de x elevado a 10, esse expoente, né, que é o a, que eu chamei de a, ele não pode ser negativo e também não é uma fração. Esse é o primeiro tipo. O segundo tipo é quando aparece expoente negativo. Exemplo, pode aparecer assim, ó, integral de x elevado a menos 3 dx. Tá? Percebeu que o a é negativo? Mais uma, integral de x elevado a menos 10 dx. O expoente, ele é negativo, mas ainda ele não é uma fração. Esse é o segundo tipo. Aqui você tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando você faz menos 3 mais 1, não vai colocar menos 4 não, galera. São números negativos. Então aqui você tem que tomar um pouco de cuidado. É muito comum errar isso também. Olha só, integral de menos 10 vai ficar menos 10 menos 1, não, menos 10 mais 1, né? Sobre menos 10 mais 1. Então vai dar x elevado a menos 9 sobre menos 9. O que muita gente erra? Coloca menos 11 aqui. Tá? Porque 10 mais 1 é 11. Só que você está fazendo menos 10 mais 1. Então, nesse segundo tipo, com expoente negativo, você tem que tomar um pouco de cuidado. Porque agora você está trabalhando com soma e subtração de números negativos. Né? Tem um detalhezinho a mais. É só prestar atenção. E tem um último tipo. É quando o expoente é frações. Isso acontece muito também. X elevado a meio dx. Olha só, o expoente é uma fração. Então você vai usar a regra do expoente da mesma forma. Mas vai ficar meio mais 1 sobre meio mais 1. A regra é a mesma. Mas você vai ter que saber como é que faz continha, né, entre frações e números. Meio mais 1 é x elevado a 3 meios sobre 3 meios mais c. Então, tem basicamente esses 3 tipos, tá? Quando o expoente é normal, não é negativo nem fração, é o mais de boa. Quando o expoente é negativo e quando o expoente é uma fração. Eu vou entrar em detalhes em cada um desses tipos daqui a pouco. Quais são
as vantagens de aprender a regra do expoente. Galera, essa regrinha do expoente, ela é importante porque você vai usar ela em várias outras matérias mais complexas. Tá? Por exemplo, existe integral por substituição, integração por partes, por frações parciais. E essas regras elas são mais difíceis, só que a base de tudo é a regra da potência. Muitas vezes você vai aplicar essas regras aqui de integração e depois de aplicar essas regras, vai cair no formato x elevado a a. E se você não sabe resolver a regra da potência, o que acontece? Você não vai passar em cálculo, tá? Não adianta nada você saber aquelas regras mais avançadas de substituição, partes, frações parciais, se você não dominou a base, que é a regra da potência. Tá? É uma regra, é como se fosse tabuada. Tá? Você tem lá, pô, 6 vezes 8. 6 vezes 8 é 48, tem que estar decorado. A regra da potência também é uma regra básica do cálculo. Beleza? Um exemplo aqui para vocês, olha só. Uma questão clássica de prova. Olha isso. Integral de seno ao cubo vezes cosseno de x. Para resolver isso aqui, você tem que usar substituição. Tá? Eu não vou explicar com detalhes como é que faz. Eu só estou mostrando aqui a vantagem da regra do expoente. Tá? Se você usar a substituição, você vai chamar o u de seno e o du vai ser cosseno. Aí quando você substitui, fica u ao cubo du. Tá vendo? A gente usou uma técnica de integração, né, que é mais complexa, ela não é uma técnica imediata. Só que por que essa técnica fez sentido? Porque depois de substituir, caiu numa regra da potência. E essa regra da potência a gente sabe resolver. Então, como que resolve? Vai ficar u ao a quarta sobre 4 mais c. A gente chamou o u de seno, né? Aí você volta para x. Fica seno a quarta de x sobre 4 mais c. Enfim, só estou te mostrando a vantagem, tá? Existem vários outros exercícios mais complexos que depois de aplicar a técnica, vai cair na regra da potência. E se você estiver travando nela, não adianta, você vai travar em todas as matérias daqui para frente, tá? Você tem que seguir o passo a passo. Beleza? Essa regra é muito importante para você passar em cálculo. Agora, quais são? Vou falar um pouco aqui sobre as maiores dificuldades dos alunos. Olha só, muito aluno reclama comigo que não tem tempo para fazer a prova, não consegue fazer a prova no tempo e acaba deixando lá 50% da prova em branco, mesmo sabendo a matéria. Galera, como que a gente resolve isso? Repetição. Isso aqui é treino, tá? Para quem nunca viu a regra do expoente, isso aqui pode ser uma coisa muito complexa. Mas depois de fazer vários exercícios, você faz 1, 2, 3, 10, 50, eu te garanto que você começa a pegar velocidade e tudo vai ficando mais fácil. Tá? Então, por exemplo, primeira vez que você viu essa regra, vai devagar, ó, vai ficar 3 mais 1 sobre 3 mais 1. Lembra de colocar o mais c. Aí 3 mais 1 dá 4. Então fica x a quarta sobre 4 mais c. Agora, quem já está acostumado, já sai direto daqui e chega, faz até de cabeça, né? X a quarta sobre 4 mais c e já vai para a próxima. Então o segredo para você ganhar velocidade é repetição. Mas não adianta você repetir qualquer exercício. Você tem que fazer exercícios simples, né? O objetivo aqui não é fazer exercício de desafio, é fixar a matéria com exercícios simples e repetitivos. Que você acaba decorando, né, essa regrinha de forma natural. Afinal, em muitas provas, né, você não tem um formulário para você consultar. Como essa regra que é muito básica, provavelmente você teria que decorar ela. É x elevado a a mais 1 sobre a mais 1. Você teria que chegar na prova com isso aqui decorado. Quanto mais exercício você faz, exercício simples, repetitivo, mais velocidade você pega e automaticamente você decora a forma. Beleza? Ok, uma segunda dificuldade famosa aí que os alunos falam é que eles não entendem o que o professor de faculdade fala. Isso é muito comum. Agora, por que isso acontece, galera? Porque o seu professor da faculdade, ele já assume que você já sabe, já tem um conteúdo básico, você já sabe a matemática básica, ele já assume que você já sabe
O pré-cálculo, por exemplo, se ele já estiver passando, por exemplo, derivadas, ele já assume que você sabe limites. Ele não tem tempo de ficar revisando a matéria toda. Então, ele já assume que você sabe a matéria base. Ele assume que você sabe a base. E assim, não é por maldade, sabe? Não dá tempo de passar toda a matéria de cálculo e ao mesmo tempo revisar vários conteúdos. Imagina, o aluno está com dificuldade em regra da potência. Se o professor, lá na hora da aula, for revisar toda a regra de potência, não vai dar tempo dele passar a matéria, né? Que está planejada com antecedência. Então esse é o grande problema. Muitos alunos não conseguem nem entender o que o professor fala, porque está com dificuldade na base. Enfim, qual é a nossa vantagem aqui? A vantagem é que eu consigo ficar muito tempo aqui revisando a base, com a maior paciência, porque a gente não tem tempo. Né? Eu não tenho um cronograma certinho para entregar, eu não tenho que seguir aquele cronograma da faculdade, então eu consigo passar a matéria de forma mais simples, mais prática, com a maior paciência do mundo. Ok? Então, vem comigo que essa linguagem de professor de faculdade, não consigo entender, isso não vai acontecer aqui. Tá? Eu te garanto que vocês vão entender tudo que eu vou explicar nessa aula. E matemática básica, galera. Muita gente tem dificuldade em matemática básica. Então, por exemplo, sei lá, se você dividir um número por zero, isso aqui dá quanto? Divisão por zero não existe, né? Então tem vários conceitos de matemática básica que se você souber, você fica completamente perdido na aula do professor, na hora de fazer as questões. Então, você tem que seguir um passo a passo. Você tem que descobrir qual é o seu nível, onde você tem mais dificuldade, e começar de baixo para cima. Não adianta você já começar lá com a aula do professor da faculdade, já resolver prova antiga difícil. Você tem que começar no seu nível. Agora, eu vou explicar alguns exercícios, alguns passos aqui, que muito aluno erra na regra da potência. Olha só, presta atenção. Se aparecer assim, ó, seno de x elevado a 10. Aí o que muito aluno faz? Olha só. Aí vai ficar seno de x elevado a 10 mais 1 sobre 10 mais 1. Aplicamos a regra do expoente, tá vendo? Só que dentro do seno. Uma outra coisa, né? Se aparecer ln de x à quinta. É só usar a regra do expoente, né? Fica ln de x à quinta mais 1, né? Sobre 6, mais 6. Eu usei a regra do expoente dentro do ln. Isso aqui tá certo, galera? O que vocês acham? Tá o título aqui, né? Como não fazer. Isso aqui tá errado, tá? É um erro muito comum. Vocês têm que saber ler a fórmula, galera. Tá? A fórmula, ela só pode ser usada se tiver no formato x elevado a dx. E alguma vez você viu aqui, olha, que essa regra pode ser usada quando você tem o seno de x elevado a a? Não. Entendeu? Não está escrito isso. Essa regra pode ser usada quando você tem o ln de x elevado a a? Também não. Então você tem que saber ler a fórmula. Essa fórmula só é válida quando você tem exatamente esses termos. Ó. Integral de x elevado a a vai ficar x elevado a mais 1 sobre a mais 1 mais c. Essa é a regra. Se aparecer alguma coisa diferente disso, você não vai usar a regra do expoente, você vai usar uma outra regra, uma outra tática. Tá? Então não inventa moda aqui não. Você tem que seguir, você tem que saber interpretar as fórmulas e seguir exatamente o que está escrito nela. E é assim que seu professor de faculdade vai te ensinar essa matéria. Olha só. Vai aparecer lá, integral da raiz de x. Aí seu professor vai falar assim, é fácil ver que a integral da raiz de x vai ser 2x raiz de x dividido por 3, mais a constante de integração. Aí o que acontece? Ninguém entende nada. Ninguém entende nada. Por quê? Porque, meu Deus do céu, não tô conseguindo ver a regra do expoente. Quando que ele fez expoente mais 1 sobre expoente mais 1 aqui? Faz o menor sentido isso. Aí tem um monte de coisa aqui, um monte de passo que o professor pula, porque já assume que você sabe a matéria, e é por isso que ninguém entende nada. Um monte de aluno chega lá na faculdade sem saber que a raiz de x também pode ser escrita como x elevado a meio. Olha lá, aí sim você consegue enxergar a regra do expoente. Ela fica x elevado a meio mais 1, dividido por meio mais 1.
Então, na faculdade é assim, galera. Já pula um monte de passo, já assume que você sabe a matéria. Por isso que ninguém entende. A maioria dos alunos não entendem o que o professor está falando. Olha só, aqui, nossa, tem mais de 6 passos que eu pulei aqui para chegar nessa resposta. Aqui você teria que saber propriedade de potência, você tem que saber a regra do expoente, você tem que saber propriedades de radiciação, vários itens você tem que saber para realmente entender que a resposta é essa. Então, não importa se você já é bom na escola, sabe? Você já está aí fechando as provas, vamos supor que você já seja bom em matemática na escola. Cuidado, porque na faculdade é outro jogo, galera. Tá? É outro mundo. Aqui é completamente diferente do colégio. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Antes de fazer os exercícios com vocês, eu vou passar alguns pré-requisitos, tá? Porque se você souber esses pré-requisitos que eu vou explicar aqui, todo mundo vai conseguir acompanhar a aula. Não importa se você está zerado, se você não sabe nada de matemática, nada. Entendendo esses pré-requisitos, você vai acompanhar todos os exemplos que eu vou fazer aqui. Beleza? E se você já sabe essa matéria, melhor ainda, você aproveita para revisar o que você já sabe. Então, essa é a melhor forma de estudar. O Hilário falando que ele é péssimo. Pois é, Hilário. Eu te garanto que se você acompanhar, primeiro eu vou te explicar os pré-requisitos. Se você entender esses pré-requisitos que eu estou explicando aqui, eu vou resolver depois com você 15 exercícios sobre regra da potência. E se você souber esses pré-requisitos, você vai conseguir acompanhar tudo. Mas, sem saber esses pré-requisitos, você fica lá na aula e, meu Deus do céu, não estou entendendo nada, parece que é grego. É normal, porque na faculdade o professor não dá tempo de passar os pré-requisitos, de passar a matéria com calma. Né? É um padrão, isso é uma tradição na faculdade. Então vamos lá, vem comigo, olha só. Se você quer passar em cálculo, você tem que aprender os pré-requisitos antes de tentar acompanhar a aula. Tá? Essa é a melhor dica que eu posso passar para vocês. Primeiro pré-requisito. Olha, integral de f de x dx. Para quem nunca viu integral, quando você começa com esse s e termina com dx, isso aqui está indicando o quê? É o símbolo de integrais. É só uma notação. Integrais. Simplesmente isso. Agora, quando você resolve qualquer integral, você vai achar uma outra função. Vou chamar aqui de g. E no final, você tem que colocar o mais c. Então, é isso que eu estou falando nesse pré-requisito aqui. Sempre que você resolve uma integral, você tem que colocar o mais c no final. Entendeu? É um padrão. Não importa se é a regra do expoente, se é parte, substituição, frações parciais, tem várias técnicas. Sempre que aparecer uma integral desse tipo aqui, tem que colocar o mais c. Você entendeu isso, lá? Sempre coloca o mais c. Tá? Se você esquecer do mais c, o que vai acontecer? Você vai perder ponto em questão, vai perder ponto por vacilo, né? Por um simples detalhe, e isso vai fazer falta no final do semestre. E já vi muito aluno, né? Que não conseguiu passar em cálculo, porque esqueceu dessa constante de integração aqui. Isso faz parte da resposta, tá? Não é só enfeite, não. Ok. Próximos requisitos. Aqui, galera, eu vou falar um pouco sobre pré-cálculo, matemática básica, regrinha de potência, tá? Porque a gente está trabalhando com x elevado ao número, que é uma regra de potência. Então, você tem que conhecer as propriedades de potenciação. Senão, né, você vai ficar muito perdido aqui. Tá? Aí, olha só. Todo número elevado a zero é igual a 1. Tá? Todo número elevado a zero dá 1. Ou seja, 2 elevado a zero é 1. 4 elevado a zero dá 1. Agora, um macete que pouco aluno consegue fazer é o seguinte. Ó. Vamos supor que eu tenho 1. Eu posso escrever o 1 como, sei lá, 10 elevado a zero. Entendeu? Você pode fazer o contrário. Você pode escrever o 1 como uma potência qualquer. Eu posso escrever o 1 como, sei lá, 100 elevado a zero. Então muita gente conhece a ida, né? Todo mundo elevado a zero dá 1. Só que o 1 também pode ser representado com qualquer expoente zero. Enfim, é muito comum você dominar a ida e esquecer da volta. E a gente vai usar muito isso. Uma outra regrinha essa aqui também é bem simples. Ó. Todo número elevado a 1 é ele mesmo.
Entendeu? Então, vamos supor que apareça lá, ó, integral de x dx. Aí, meu Deus do céu, cadê o a? Cadê o a? Quem é o a? Porque eu só posso usar a regra de potência, eu só posso usar a regra de potência se tiver x elevado a a. Aí se aparece só o x, não tem expoente. Aí você entra em desespero, né? Nossa, não tem o a, não tem como fazer. Calma, você tem que saber a regra da potência. Se está elevado a 1, você não precisa pôr expoente. Quando não tem expoente, o expoente é 1. Ok? Então aqui é x. Só que você tem que enxergar isso aqui como x elevado a 1. Aí depois sim, você vai conseguir aplicar a regra da potência. Tá? Estão vendo como que essa parte básica é importante? Mais um pré-requisito. Expoente negativo. Você sabe o que significa expoente negativo? Hilário, você já ouviu falar sobre isso? O que o expoente negativo significa? Olha só. O expoente negativo ele simplesmente inverte a base. Se você tem A sobre B, inverte, fica B sobre A. Quando você inverte a base, você não precisa de pôr o sinal negativo mais. Então, o sinal negativo do expoente, ele não muda o sinal do número. Ele inverte o número. Exemplo, se aparecer para a gente, olha, 1 sobre 3. Eu posso escrever isso aqui com 3 elevado a menos 1. Entendeu? É só você inverter. Se eu tenho 2 terços elevado a menos 1, eu posso escrever isso aqui com 3 meios elevado a 1. Então, sempre que aparecer uma fração, se você inverter a base, você coloca um sinal negativo no expoente. Entendeu? Então, galera, depois de conhecer essa regra, você pode, por exemplo, aplicar a regra da potência em frações. Se você tem 1 sobre x ao quadrado, dx, você pode escrever isso aqui como x elevado a menos 2. O primeiro passo é você tentar transformar em x elevado a um número. Quando tiver frações, você vai transformar em expoente negativo para depois usar a regra do expoente. Esse é o macete. Ok? E mais um pré-requisito, que é o 5. Deixa eu pôr um pouquinho de espaço aqui. Pronto. O 5 é quando você tem um expoente fracionário. Vamos supor que você tenha A. Eu tenho A elevado a B, a raiz disso. Tá? Todo expoente, toda raiz quadrada é um expoente fracionário. Entendeu? A melhor forma de decorar isso é assim, ó. Raiz de x. Quando você tem raiz de x, você já assume que a raiz é quadrada. Mesmo se não tiver o 2 ali, raiz quadrada, você não precisa de pôr o 2. E o x, quando não tem expoente, você já sabe que o expoente é 1. Então, fazendo uma analogia aqui, ó, o b é o 1 e o c é o 2. Se aqui fica b sobre c, se você transformar agora, vai ficar x elevado a 1 sobre 2. Entendeu? O 1 vem do expoente e o 2 vem da raiz. Qualquer raiz pode ser transformada em expoente fracionário. Ou seja, se aparecer integral da raiz de x, você não pode usar a regra do expoente. Mas, se você conhecer essa regrinha, você vai transformar ela em x elevado a meio dx. Aí sim você usa a regra do expoente. Você tem que manipular. Beleza? Então anota aí. Todo expoente fracionário vira raiz. Toda raiz vira expoente fracionário. Tranquilo? Então, 5 pré-requisitos aí para você acompanhar esses exercícios, tá? Isso aqui é muito importante para você passar em cálculo, galera. Se você não souber esses exercícios, esses pré-requisitos aqui, é quase impossível. Olha o Diogo falando, agora faz sentido. Fazia isso, mas no automático. Então, olha só, Diogo. Se aparecer isso aqui para você, olha, 1 sobre x ao quadrado, você pode usar a regra do expoente? Não pode usar. Não pode, tá? Se aparecer para você integral da raiz de x, você também não pode usar a regra do expoente. Que você só usa a regra do expoente se tiver no formato x elevado a a. Ok? Agora, usando as propriedades, você pode tentar
transformar isso aqui, ó, quando é fração, expoente negativo. Quando é raiz, fica expoente fracionário. Aí você transforma em x elevado a A para depois aplicar a regra do expoente. Beleza? Então tranquilo, tranquilo. Isso aqui é muito importante para vocês passarem em cálculo, tá? Anota esses 5 pré-requisitos aí. Isso aqui é importante não só para a regra do expoente, mas para o curso inteiro. Primeiro exercício é sobre a regra do expoente, só que o expoente ele é normal. Olha lá, é a integral de x ao cubo. Gente, o primeiro passo, ó, eu vou escrever a regra de novo aqui para vocês. Vou escrever aqui em cima. X elevado a um número dx é igual a x elevado a mais 1 sobre a mais 1. E no final, tem que colocar o mais c. Ok? Vou até colocar a integral e o dx aqui em vermelho, porque a integral e o dx é só uma notação. Não assusta com isso, não. O que é dx? O que é esse s? Isso só está falando o seguinte. É a integral de x elevado a a. Tá? Você tem que acostumar com a notação. É só isso. Então, se aparecer x elevado a um número, você vai fazer expoente mais 1 sobre expoente mais 1. E não esquece de colocar a constante de integração. Qual é o primeiro passo que você tem que fazer? Identificar quem é o A. Nesse caso aqui, ó, tá fácil. Olha lá. Quem é o A? Manda mensagem no chat, galera. Tem o Diogo, Fernando, Hilário. Nessa primeira questão, você tem x elevado a 3, x ao cubo. Quem é o A? É fácil ver que o A é 3, certo? Então você vai fazer o seguinte, ó. X elevado a 3 mais 1 dividido por 3 mais 1. Não esqueça da constante de integração. Aí qual que é a resposta? X elevado a 4 sobre 4 mais c. Pronto. Muito simples, não é? Quando você consegue identificar o A, é muito fácil aplicar a regra do expoente. O problema é quando o A não é óbvio. Por exemplo, na questão 2, olha lá, integral de x. Aparece um treinamento na prova, aí muito aluno trava. Né? Integral de x, como é que faz isso, gente? Não tem A. Não tem A, não tem como fazer. Né? Não existe. Aí coloca lá, não existe. Ou então começa a inventar moda aí, usar regra que não faz o menor sentido. Qual que é a lógica aqui? Você tem que lembrar que quando não tem expoente, o expoente é 1. X elevado a 1 e x é a mesma coisa. Então, o A é 1. Aí, usando a regra do expoente, vai ficar x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Lembra de pôr a constante, né? X ao quadrado sobre 2. X ao quadrado sobre 2. Acabou, é só isso. É só isso, galera. Você tem que identificar o A e aplicar a regra. Identifica o A e aplica a regra. Sim, a resposta é essa, tá, galera? Quem está perguntando aí, ó. Essa é a resposta. Ó. X a quarta sobre 4 mais c é a resposta da primeira questão. A resposta da integral é uma outra função. Tá? E a resposta dessa integral sempre tem o mais c. Não se esqueça de pôr a constante de integração. Tá? Se você esquecer do mais c e falar que a resposta é só x a quarta sobre 4, aí você vai perder ponto e não vai passar em cálculo. Então, sempre lembra do mais c, tá bom? Ok. A resposta da número 2 é x ao quadrado sobre 2 mais c. É simples assim. Ok? Vamos para a próxima questão. Olha só. Questão 3. Quem é o A? Olha como é que fica mais fácil, né? No começo, provavelmente você deve ter assustado com essa regra. Agora começa a ficar mais prático. O A é 15. O que eu tenho que fazer? X elevado a A mais 1 sobre A mais 1. Mais C. Não esquece do mais C. 15 mais 1 é 16. Então, fica x elevado a 16 sobre 16 mais c. Essa é a resposta. Gente, é muito simples. Depois de fazer vários exercícios, você começa a fazer de cabeça. Não precisa ficar escrevendo 15 mais 1 toda hora. Você vai direto. Pô, 15 mais 1, 16. Já coloca x a 16 sobre 16. Aí você começa a ganhar velocidade de resolução. Tá? Mas tem um processo. Primeiro você faz um monte de exercício repetitivo para depois começar a fazer mais rápido. Tá bom? Vamos para a questão 4. X elevado a π. Meu Deus do céu, π. Eu nem sei o que é π. Nunca ouvi falar sobre π. Galera, π é um número.
tá? Pi é um número. Você nem tem que saber. Olha só, para quem nunca ouviu falar de pi, tá? Não importa. Vai ficar x elevado a pi mais 1 dividido por pi mais 1 mais c. Aí, ó, você nem sabe o que é pi, mas a resposta é essa. Entendeu? É isso. Não tem segredo, galera. Você tem que saber identificar o expoente e aplicar a regra. Simples assim. Beleza? Agora, essa aqui é complicada. Olha só. Integral de dx. Não tem nada lá dentro. Não tem nada. Aí travou de novo, né? Muito aluno trava com isso aqui. Galera, quando não tem nada, é 1. Por que é 1? Por quê? Quanto que é 2 vezes 1? 2. Quanto que é 10 vezes 1? 10. Então, quando você multiplica por 1, não faz diferença nenhuma. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, quando não tem nada da integral, isso aqui é uma multiplicação. É 1 vezes dx, entendeu? Quando não tem nada da integral, o número é 1. Existe uma forma da gente transformar esse 1 em potência? Tem. A gente quer transformar, olha, em x elevado a um número. X elevado a quanto que vai dar 1? Nós sabemos que quando o expoente é zero, a resposta é 1. Então, antes de aplicar a regra da potência, eu transformei no formato que eu estou querendo, que é x elevado a um número. Então, olha como é que faz. Fácil. X elevado a 0 mais 1 sobre 0 mais 1 mais c. Quanto que é 0 mais 1? 1. Então vai ficar x elevado a 1 sobre 1 mais c. Só que quando você divide por 1, não faz a menor diferença, né? Então você nem precisava de escrever x elevado a 1 sobre 1. Você pode colocar simplesmente x mais c. Por quê? X elevado a 1 é o próprio x. E se você dividir por 1, também não faz diferença nenhuma. Certo? Multiplicar, dividir por 1, o resultado não muda. Colocar 1 no expoente, o resultado também não muda. Então é opcional colocar. Não está errado, tá? Mas normalmente a gente não coloca para o resultado ficar mais limpo. Então, qual é a integral de dx? X vai ser. Viu? É muito simples. Você tem que lembrar do fundamento. Para você aplicar a regra do expoente, você tem que primeiro transformar nesse formato aqui. X elevado a um número. Combinado? Então, fizemos 5 exercícios. Agora, vamos passar para o tipo 2? Vamos colocar expoente negativo? Tá? Olha lá, x elevado a menos 50. Calma. Já está no formato x elevado a um número. Só que esse número agora é menos 50. Então vai ficar x elevado a menos 50 mais 1 sobre menos 50 mais 1. Agora, menos 50 mais 1 não vai dar menos 51, né? Me ajuda aí. Tem que saber um pouco de número negativo, né, galera? 50 mais 1 é 51. Menos 50 mais 1 dá menos 49. Tá? Quando o expoente é negativo, você tem que ter um pouco de atenção. Porque é muito fácil esquecer, né, aquele detalhe dos números negativos e colocar 51 ali. Então, quando é negativo, a regra é a mesma. Expoente mais 1 sobre expoente mais 1. Fechou? Vamos para a próxima, olha só. 1 sobre x ao quadrado. Galera, isso aqui está no formato x elevado a um número? Não. Isso aqui é 1 dividido por x elevado a um número. Ou seja, eu não posso usar a regra do expoente aqui. Tá bom? Não pode. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai manipular para depois transformar na regra do expoente. Ok? Como que a gente pode fazer isso? Lembra que eu expliquei lá no pré-requisito? Quando você tem uma fração, você pode escrever com expoente negativo. Fica x elevado a menos 2 dx. É a mesma coisa. Toda fração você pode transformar em expoente negativo. Então agora, eu sei quem é o A. O A é menos 2. Aplica a regra do expoente. X elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1 mais C. Quanto que é menos 2 mais 1? Menos 1. Então, resposta. X elevado a menos 1 sobre menos 1 mais C. Fala sério, galera. É muito tranquilo. Você tem que seguir esse passo a passo. Primeiro identifica quem é o A.
para depois aplicar a regra do expoente. Essas regrinhas, né, vão te ajudar demais a passar em cálculo, tá? Mesmo que você nunca tenha feito, mesmo que você ainda não começou o cálculo, vamos supor que você vai começar o cálculo de semestre, o semestre que vem, se você já chegar lá na faculdade sabendo essas regras aqui, a sua vida vai ser muito mais fácil, tá? Continuando. 1 sobre x. 1 sobre x, vamos lá. O expoente, quando não tem nada, o expoente é 1. Aí agora a gente vai tentar inverter. Vai ficar x elevado a menos 1 dx. X elevado a menos 1 dx. O que a gente faz aqui? Identifica quem é o a. O a é menos 1. Usa a regra da potência. Fica x elevado a menos 1 mais 1 sobre menos 1 mais 1. Que vai dar x elevado a 0 sobre 0 mais c. Entendeu? Galera que está ao vivo aí, Diogo, Hilário, Fernando. Vocês conseguem ver o erro desse problema aqui? Isso é um erro muito comum, tá? Se você quiser passar em cálculo, presta atenção no que eu fiz aqui. Eu fiz errado de propósito, tá? Quando vocês errarem isso aqui na hora da prova, vocês vão lembrar de mim. Então presta atenção. Nunca faça isso. A regra do expoente não pode ser usada quando o expoente é menos 1, porque vai ficar divisão por zero. E divisão por zero não existe. Então isso aqui está tudo errado. Eu expliquei lá na introdução dessa aula. Quando o expoente é menos 1, você não pode usar a regra do expoente. Você tem que usar uma outra regra. Tá? Eu não vou aprofundar nessa regra, porque isso aqui vai ser matéria para outra aula. Mas, qual seria a resposta? Quando acontecer esse tipo de coisa, você não vai usar a regra do expoente. Você vai simplesmente falar que a resposta é o ln do módulo de x mais c. Tá? Essa é a resposta. Por quê? Isso é matéria para outra aula. Aqui eu estou focando só em regra da potência. O que você tem que saber aqui? Quando o expoente é menos 1, você pode usar a regra da potência? Não. É uma exceção. Tá? É a única exceção. Porque se o expoente for negativo, for fracionário, for qualquer tipo de expoente, dá para fazer. Com a exceção do menos 1. Fechou? Próxima questão, ó. Questão 9. 1 sobre x elevado a 100. Primeira coisa que a gente vai fazer, transformar em expoente negativo. Fica x elevado a menos 100. E a gente finaliza com o dx. Aí, mesma ideia. Você faz x elevado a mais 1 sobre a mais 1. Vamos fazer com calma aqui, ó. Menos 100 mais 1 sobre menos 100 mais 1. No final, eu coloco mais c. Só que em vez de colocar menos 100 mais 1, você já pode fazer de cabeça. Que menos 100 mais 1, né? É fácil de fazer de cabeça. Menos 99 sobre menos 99. Pronto. Aí, não é difícil. Não é difícil. Só que você tem que seguir o passo a passo. Antes de usar a regra do expoente, transforma no formato x elevado a um número. Ok? Vamos fazer mais uma. Agora a gente tem x elevado a 145. Nesse caso aqui, galera, o expoente não é negativo, né? É fácil identificar o a. Vamos fazer essa mais rápido? Vamos fazer o mais um já de cabeça? O a é 145. Então vai ficar x elevado a 145 mais 1, 146. Sobre 145 mais 1. Pronto. Viu como que é simples? Se já tiver no formato x elevado a a, moleza, é muito fácil. Agora, quando não tiver no formato x elevado a a, você tem que manipular um pouco antes de aplicar a regra do expoente. Mais uma. Agora a gente vai para os expoentes fracionários. Tá? Quando o expoente for fracionário, galera, isso aqui é a mesma ideia. Isso aqui não trava, não. Primeiro se identifica quem é o a. O a é meio. Beleza. Aí vai ficar x elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Pronto. É a mesma coisa. Só que você vai aplicar o mais 1 numa fração. Tá? Quanto que é meio mais 1? Olha, se puder usar a calculadora na hora da prova, você pode conferir isso na calculadora. Se não puder, você tem que revisar a matéria de fração. Você pode pensar assim, olha, meio é 0,5, mais 1 é 1,5. Então você pode colocar a resposta em decimais, pode pôr em fração, né? Então isso aqui, ó, vai ficar meio mais 1, vai dar 3 meios, dividido por 3 meios. Como que eu fiz isso? Olha só, meio mais 1. Esse 1 pode ser escrito como 2 sobre 2.
quando o denominador é igual, só somar os expoentes, olha lá, 3 meios. Entendeu? É um macetezinho que você faz soma de fração quase de cabeça, tá? Então por isso que deu 3 meios. Quem tem dificuldade em soma de fração. E no final, tem que pôr mais C. Acabou, galera. Não tem segredo, é só isso. Vamos mais um, olha só. Integral da raiz cúbica de x. Meu Deus! Isso aqui assusta, né? Integral da raiz cúbica de x. Primeira coisa que você tem que pensar. Podemos usar a regra do expoente? Não! Não usa a regra do expoente, porque a regra do expoente só pode ser usada em x elevado a a. Isso aqui não é x elevado a a, então não é a regra do expoente. Mas você tem que saber que a raiz, toda raiz, pode ser escrita como expoente fracionário. Certo? Raiz cúbica de x pode ser escrita como x elevado a uma fração. Se for, galera, se tiver travando, se você não lembrar a regra de como que a raiz vira fração no expoente, é só você decorar que a raiz de x é meio. Se você lembrar que raiz de x é meio, você vai lembrar que o 1 veio daqui e que o 2, né, veio daqui. Entendeu? Se você lembra que raiz de x é meio, você nunca mais vai errar. Então vamos lá. Quem é o expoente aqui do x? Olha, quando não tem nada, a gente já sabe que é 1. Então aqui vai ficar 1 terço. Da mesma forma que aqui ficou 1 sobre 2. Então é uma questão de comparação. Você lembra que raiz de x, raiz quadrada de x é meio? Aí é fácil perceber que a raiz cúbica de x é 1 terço. Então, esse é o macete, tá? Decora aí que raiz de x é x elevado a meio. Então isso aqui, ó, vai ficar x elevado a 1 terço. Aí agora a gente consegue identificar o a. O a nesse caso é 1 terço. Então vai ficar x elevado a 1 terço mais 1 sobre 1 terço mais 1. E no final a gente coloca um mais c. Beleza? Agora, se você não consegue transformar a raiz para expoente fracionário, vira uma questão impossível. Tá? Esse é o primeiro passo. Tem que identificar quem é o a. Como que eu faço 1 terço mais 1? Olha só. 1 terço mais 1. 1 pode ser escrito como 3 sobre 3. Né? O denominador mesmo, olha lá. Aí você soma os numeradores. 3 mais 1, 4. Mantém o denominador. X a quarta sobre 4. Entendeu? Dá para fazer isso aqui até de cabeça. Então, a resposta vai ser x elevado a 4 terços sobre 4 terços mais c. Tranquilo, galera? Vocês estão conseguindo acompanhar? Não é difícil. É só se acostumar com isso. E a galera erra isso aqui. Nossa senhora, a galera erra isso aqui demais. Então, se você quer passar em cálculo, entenda isso aqui que eu estou te falando. Tá? Se alguém estiver travando, é só pegar os exercícios que eu estou fazendo aqui e seguir o roteiro. Tá? No final da sua aula eu vou passar um passo a passo, um roteiro. Se você seguir ele, você nunca mais vai errar. Tá? E tenta refazer essas questões também. Tá? Vamos lá, tá acabando. São 15 questões, a gente já está na 13. Olha só, aqui é raiz quadrada de x ao cubo. Raiz quadrada de x ao cubo. Olha só, se você tem a raiz quadrada de x ao cubo, galera, quando não tem nada, aqui o índice é 2. Isso aqui vai virar x elevado a 3 meios. Por quê? Por quê? Porque você sabe que a raiz de x é meio. Decora essa parte. Raiz de x, expoente meio. De onde que veio 1? É x elevado a 1. De onde que veio 2? É raiz quadrada. Então, fazendo uma analogia, ó, é 1 dividido por 2. Aqui é 3 dividido por 2. Tudo bem? Então, raiz quadrada de x ao cubo é a mesma coisa de x elevado a 3 meios. Então, a gente vai reescrever essa integral, tá? Vamos reescrever essa integral como integral de x elevado a 3 meios dx. Aí agora sim a gente consegue identificar quem é o a. O a nesse caso é 3 meios. Regra do expoente. Vai ficar x elevado a 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1.
E no final tem que pôr mais C, hein? Não pode esquecer desse mais C. Vou diminuir um pouco a escala aqui. Ó, como que eu faço 3 vezes mais 1? Já passei o macete para vocês, né? 3 vezes mais 1. A ideia é transformar esse 1 com o mesmo denominador. Então vamos escrever 1 como 2 sobre 2. Aí você soma 3 mais 2, 5. Então a resposta é 5 meios. Acabou. Qual que é a resposta da questão 13? Vai ficar x elevado a 5 meios sobre 5 meios mais c. Essa é a resposta. Tranquilo? Vamos fazer mais uma. Isso aqui é um desafio, hein, galera? Desafio. 1 sobre a raiz de x. Agora a raiz de x está embaixo. Então vamos fazer aqui com muita calma, porque esse exercício aqui ele é diferente. Olha só, vem comigo. É integral da raiz de x. A gente já sabe que a raiz de x tem um expoente meio. Né? A gente fez isso aqui várias vezes. Só que a gente ainda não pode usar a regra do expoente porque está x elevado a um número embaixo. Então agora a gente vai colocar o x elevado a um número em cima. E quando a gente faz isso, tem que pôr o sinal negativo. Então vai ficar integral de x elevado a menos meio dx. Pronto. Então agora a gente misturou o negativo junto com a fração. Sempre que tiver raiz embaixo, vai acontecer esse padrão aqui. Então agora o a é menos meio. Como que a gente resolve isso aí? Aplica a regra da potência. Vai ficar x elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. Né? Expoente mais 1 sobre expoente mais 1. Mais o c. Beleza? Então, como que a gente faz essa conta? Ó, menos meio mais 1. Transforma o 1 com o denominador 2. 2 sobre 2. Aí você só soma os expoentes lá. Menos 1 mais 1 vai dar 1. Então a resposta é meio. Menos meio mais 1 é igual a meio. Ok? Então, resposta do exercício. Ó, vai ficar x elevado a meio sobre meio mais c. Esse exercício ele não é considerado fácil, tá? Porque você tem que saber várias regras ao mesmo tempo. Você viu como é que eu fui passando o exercício com uma escala de dificuldade? A gente começou do mais fácil e foi aumentando. Tem que ser assim, tá bom? Vamos mais uma aqui. Agora a gente vai para a última, que é o exercício 15. Agora eu coloquei uma raiz, a quarta embaixo. Raiz a quarta. Então a gente vai seguir o mesmo procedimento que a gente fez na questão 14. Raiz vira fração, expoente, inverte e vira negativo, para depois usar a regra da potência. Então vamos lá, primeiro passo, raiz a quarta de x. Ó. Eu sei que a raiz de x é x elevado a meio. Aí você lembra, o 1 vem daqui, o 2 vem daqui. Então a raiz a quarta, ó, a raiz quarta, né, de x elevado a 1. Claro que fazendo uma analogia, 1, 1, 4, 4. 1, quando tem 1 com 2 vira meio. Quando tem 1 e 4 vai virar 1 quarto. É só fazer uma comparação. Então, esse é o macete, tá? Para você transformar raiz em fração. Decora que raiz de x é meio e seus problemas acabaram. Então, beleza. Vai ficar x elevado a 1 quarto embaixo. X elevado a 1 quarto. Pronto. E agora, a gente vai inverter. Quando você inverte, coloca o sinal de negativo. Agora que a gente consegue descobrir o A. Quando você conseguir descobrir o A, aí sim você aplica a regra da potência. Então vamos lá. Vai ficar integral de x elevado a menos 1 quarto mais 1. Opa, aqui não precisa de integral não, né? Eu já estou resolvendo a integral. Dividido por menos 1 quarto mais 1. No final tem que ter um mais c. Como que a gente resolve isso, galera? Isso aqui várias vezes, né? O denominador é 4. Então vamos tentar escrever esse 1 com o denominador 4? Simplesmente se escreve 4 sobre 4. Aí a resposta vai ser menos 1 mais 4, 3.
Acabou. Então vamos lá. Vai ficar x elevado a 3 quartos dividido por 3 quartos mais c. Essa é a resposta. Beleza? Então fizemos aí 15 questões sobre a regra da potência. Tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. Agora, para finalizar essa aula, hein? Não acaba ainda não. Para finalizar essa aula, vou passar um passo a passo aqui para vocês. Um roteiro para vocês nunca mais errarem isso. O primeiro passo é você manipular a integral para chegar no formato x elevado a a. Ok? É muito comum aparecer integrais que não estejam no formato x elevado a a. Então, esse é o primeiro passo. Bom, como que você faz isso? Usando as propriedades de potenciação. Matemática básica, pré-cálculo. Aí você consegue transformar. O segundo passo é verificar se o expoente, né, é menos 1. Porque se for menos 1, você não vai usar a regra do expoente. Se for menos 1, vai dar ln. É outra coisa. Então, o segundo passo é verificar se o expoente é diferente de menos 1. Depois que você fizer isso, aí sim você aplica a regra do expoente, ó, que é expoente mais 1 sobre expoente mais 1. Ok? Então, anota esse passo a passo aí, que você nunca mais vai errar a regra do expoente e vai conseguir usar isso aqui nas provas, né, nos exercícios mais complexos. No final, vai ser mais fácil você passar em cálculo se você souber, se você seguir esse roteiro. Tá? E, por último aqui, ó, o item 4. Constante integração. Cara, se eu ganhasse R$1 cada vez que eu vejo aluno errando isso aqui, faz tudo certinho, esquece do mais C. Aí tem professor que tira 50% dessa nota, tem professor mais chato que tira a nota inteira, só que você não pôs o mais C. Tá? Então, não despreza esse passo, tá? Tem que colocar constante de integração. Fechou, galera? É isso. Vamos fazer um resumo aqui de tudo que a gente viu? Olha só, a gente fez muita coisa nessa aula, hein? O foco dessa aula foi regra da potência, né, nas integrais. Porque existe também a regra da potência nas derivadas. Tá? Só que isso é outra coisa. Isso fica para uma outra aula aí. Eu expliquei o que é a regra do expoente. Expoente mais 1 sobre expoente mais 1. O que não é a regra do expoente é quando você tem a elevado a x. Por exemplo, 2 elevado a x, 3 elevado a x. Você não pode usar a regra do expoente assim. Mais um. Quando o expoente for menos 1, você também não pode usar a regra do expoente. Tá? Porque vai ter divisão por zero. Já estou te falando antes de você errar. Isso aqui é um erro muito comum. Então, quem assistiu essa aula aqui, nunca mais vai errar esse negócio. E vai chegar lá na prova de cálculo e vai passar. Vai tirar uma boa nota. Tá? Quais são os tipos? Tem 3 tipos. O mais simples é quando não é negativo e também não é fração. O tipo 2 é quando tem sinal negativo, né? Aí você tem que inverter a base. Quando for fração, você tem que lembrar que toda fração é raiz. Toda raiz vira o expoente fracionário. Beleza? E tem um outro tipo mais difícil ainda, né? Que é quando você junta o tipo 2 com o tipo 3. É quando você tem uma raiz embaixo. Aí, além de o expoente ser fracionário, ele aparece com o expoente negativo. Quais são as vantagens de você aprender a regra do expoente? Bom, você vai conseguir resolver vários exercícios mais complexos. Porque a regra do expoente é tipo um fundamento, é tipo a tabuada, sabe? 7 vezes 2 é 42. Isso é a base, né, da matemática inteira. Da mesma forma, a regra do expoente vai ser a base para exercícios mais avançados de integrais, como substituição, partes, frações parciais, cálculo de área, né? Tem vários temas. E, nossa, em quase todos você vai aplicar a regra do expoente. Tá bom? Em questões de prova, normalmente as provas não caem simplesmente a regra do expoente. Só que quando você usa técnicas mais avançadas, depois de usar as técnicas, cai na regra do expoente. Tá? É a base de várias questões. Quais são as maiores dificuldades do exercício? Falta de tempo. Né? Você vai resolver a prova, não dá tempo de fazer a prova. Então, mesmo sabendo a matéria, o aluno não vai bem, não consegue passar em cálculo, porque não consegue administrar o tempo. Né? Normalmente você tem lá 1 hora, 2 horas, e você precisava, sei lá, o dobro disso. Como que resolve esse problema? Eu expliquei nessa aula, né? Uma outra dificuldade aqui, olha. Não entendeu o que o professor fala.
Você chega lá na faculdade, o professor já passa o trem tudo rápido, né, sem rever a base. Isso é muito comum na faculdade. E matemática básica, galera. Muito aluno reclama. Eu não consigo fazer os exercícios porque não conheço, não sou bom em matemática básica. E foi por isso que eu comecei a aula, né, explicando os pré-requisitos. A gente fez uma revisão aqui de regrinha do expoente, quando o expoente é 0, quando o expoente é 1, quando o expoente é negativo, quando o expoente é fracionário. Depois a gente fez 15 exercícios resolvendo, aplicando a regra de potência. E a gente ainda finalizou com um passo a passo para você nunca mais errar esse negócio. Se você seguir esse roteiro aqui, galera, você não vai errar a regra do expoente mais. E a consequência disso vai ser, você vai passar em cálculo com mais facilidade. Beleza? Então, parabéns aí para você que acompanhou o vídeo até aqui, tá? Você já tem muita coisa para estudar, né, e para aplicar. Agora, pensa comigo, galera. Muito cuidado com o que eu vou falar agora, tá? Assistir essa aula aqui, tudo que eu falei, é importante? É. Mas isso é o suficiente para você passar em cálculo? Não, tá? Se você assistir essa aula e aprender a regra do expoente, você vai chegar lá na prova e não vai conseguir passar. Por quê? Porque tem vários outros temas. Por exemplo, substituição, partes, frações parciais, cálculo de área, tem vários outros temas que não deu tempo de eu passar nessa aula. E é importante você saber. Um outro exemplo, olha só, tá vendo essas integrais aqui? Olha aqui. X elevado a 10 menos 3x ao quadrado mais 20 sobre x à quarta. Meu Deus do céu, isso assusta, né? Uma outra integral, olha. X raiz de x dividido pela raiz cúbica de x. Essas duas integrais aqui, você também usa a regra da potência. Então, existem integrais mais avançadas que você tem que usar a regra da potência, mas eu não passei nesse vídeo porque não deu tempo. Né? Não dá tempo para passar a matéria inteira só numa aula. Ok? Então, se vocês gostaram da aula, manda aí nos comentários quais desses tópicos aqui que eu citei agora vocês querem que eu fale sobre eles. Por exemplo, substituição, partes, frações parciais. Se tem algum desses conteúdos aqui que vocês querem que eu faça um vídeo só para ele, manda aí nos comentários que eu vou ler cada um dos comentários e aquele tema que aparecer mais, eu faço um vídeo especial para esse tema. Beleza? Mas se ninguém comentar, eu não vou nem gravar. Tá bom? Então é isso, galera. Um grande abraço e vejo você no próximo vídeo. Valeu!